as pessoas narcisistas e o entendimento de que é diferente. Antigamente eu entendia que o narcisista era o cara que simplesmente gostava de se olhar no espelho e se amava, quando é muito mais complexo do que isso. Queria que você me dissesse um pouco mais sobre essa questão do narcisista e se dá pra gente sentir algum traço numa criança já, ou se é algo que você só se vê formar depois dos 21. Você foi muito inteligente na sua fala. Antes, narcisismo era só o cara que olhava no espelho e se gostava. Continua sendo. O que a gente chama de narcisismo hoje é transtorno de personalidade narcísica. Narcisista todos somos. E, inclusive, é um senso de autopreservação. O autocuidado, a autoestima, o amar-se nasce do narcisismo, que é uma relação lá inicial com a nossa mãe. Você é validado pelo olhar da sua mãe, a forma com que sua mãe te olha vai gerar todas as suas questões de amor próprio. E aí crianças que não têm uma relação saudável nesse momento da vida. Porque o que é o narcisismo? Narcisismo é eu me valido pelo olhar do outro. Olhar, entenda-se, cuidado, carinho, os primeiros meses, os primeiros dias, a atenção, a forma com que eu sou amado e acolhido. Esse é o olhar do outro. Se isso não acontece, porque o bebê ele olha para a mãe olha para ele, da forma com que a mãe olha, esse olha é o cuidado, ela devolve para ele e ele entende, eu tenho valor. E ele segue saudável. Esse é o narcisismo. Quando isso não acontece, o bebê olha para a mãe, não vê nada e devolve o olhar para si. Aí é o transtorno de personalidade narcísica. Por isso o narcisista é tão cheio de si, por isso o narcisista porque ele nunca teve de fora. Isso. Por isso o narcisista não enxerga o outro como sujeito, ele enxerga o outro como espelho. Ou seja, quem foi abandonado, em tese, é narcisista. Todo narcisista tem uma história de transtorno de personalidade narcísica. Todo. Você pode mergulhar na história dele, que ele vai ter um histórico de abandono na infância. Seja um abandono material, seja um abandono afetivo, seja um abandono literal. Todo narcisista tem um histórico de abandono na infância. Pode pesquisar, sim. Eu brinco que eu sou voyeur de gente. Eu adoro observar. Às vezes sem fazer intervenção nenhuma, até porque nem dá, né? Quando eu conheço ou tropeço em alguém narcisista, eu vou ouvir a história ou tentar saber da história e eu sempre identifico algum traço de abandono. Eu trabalhei com um narcisista que era assim, 12 narcisista. E ele tinha um histórico de abandono, o pai não assumiu, ele é fruto de um relacionamento, de uma traição do pai, e o pai não assumiu, não colocou o nome na certidão de nascimento. Depois a mãe teve outros filhos no casamento e ele também ficou meio aquém. Então ele ficou solto entre o relacionamento da mãe e do pai. Todos têm essa história. Então, como aí você falou, é sobre crianças narcisistas. O transtorno de personalidade narcísica, ele tem alguns traços. Então, o primeiro deles é essa característica. O outro não é o outro é um espelho. E esse espelho precisa refletir o que eu sinto necessidade. Ponto. Sem empatia. Porque eu já sou doente. Eu adoeci lá atrás. Minha mãe não me trouxe esse olhar que me validou. Então, eu preciso de olhar e isso voltar para mim. Então, você precisa validar o que eu não penso a meu respeito. As pessoas acham que narcisistas são extremamente vaidosos, cheios de si. Muito pelo contrário. Eles são extremamente vazios de si. Eles são extremamente inseguros. Por dentro, mas a capa que colocam é que são. Colocam a capa porque exatamente é isso que ele precisa que seja devolvido para ele. Mecanismo de defesa. Me ame, me idolatre, diga que eu sou inteligente, me coloque num patamar para que eu me sinta assim. Porque no momento que você faz isso, você me devolve isso. Sim. E aí eu trago isso. Então, é complexo falar em transtorno de personalidade narcísica, porque a criança por si, ela é narcisista. Sim, ela ainda precisa de todo esse tipo de comportamento e eu sou... Até por estruturação psíquica. Certo. A criança é extremamente egóica. Sim. Que não é egoísta, é egóica. A criança tem muito ainda do que a gente chama de narcisismo primário. Não tem capacidade cognitiva ainda. É isso. Cognitiva, relacional, social. Então, ela ainda está nesse limbo afetivo que não dá ainda para olhar e falar, isso daqui tem um traço. Agora, quando você pega aí um adolescente, aí a coisa já começa a mudar de figura e a coisa ganha outro... E você se refere a esse olhar especificamente da mãe ou não importa, seja da mãe ou do pai? Das figuras de cuidado. Das figuras de cuidado. Pode ser uma avó. Pode ser uma avó. Tá, mas tem que acontecer nos primeiros instantes de vida? Os primeiros meses de vida. Você chega no mundo, você precisa ser validado. Você também está perdido.
Você também saiu de um universo onde você era tudo. Você era o mundo e o mundo era você. O Freud vai dizer que a gente nunca se recupera do corte do cordão umbilical. Na barriga você não respirava, você não excretava, você não se alimentava. Sua mãe fazia tudo isso por você. Você vivia a 37 graus, não existia luz. Então era um ambiente ideal, era o nirvana. Por isso que quando a gente nasce se chama trabalho de parto. Porque o bebê não quer nascer. Então ele dá trabalho para permanecer. Porque é sofrido nascer. Eu já nasço numa sala onde o ar-condicionado está a 14. Eu estava a 37. Eu fiquei 9 meses com o olho fechado. De repente eu tenho um foco de 300.000 lumens. Já viu quando você faz exame de vista, que você fica no escuro, a hora que você sai lá de fora... Você Sim, a pupila... Você imagina um bebê que tem 9 meses que não abre o olho, nunca abriu o olho. Aquela luz gigantesca no olho dele. Barulho. Som... Assim, o barulho ele já estava ouvindo, mas de dentro ali do conforto. Mas já ouviu o barulho, cápsula. a simulação de um barulho dentro do útero? É um flow maravilhoso. Aí aquele barulhão, pi, trem coisando, médico batendo no bumbum pra criança chorar e o pulmão insuflar. O pulmão estava colado, igualzinho uma espiral. Ele precisa abrir de uma vez. O pulmão estava colabado. Aí a criança chora, o pulmão insufla. O intestino estava igual uma mola, ele começa a abrir aos poucos. Por isso a criança nos primeiros meses tem cólica. Ó que treta que é nascer. Que treta que é nascer. Essa questão do intestino também fala-se muito, né? Que o intestino é um dos nossos cérebros, né? Ele é, né? O intestino é o segundo cérebro. O intestino só perde em neurônio para o próprio cérebro. No intestino se produz serotonina, a grande maioria dos neurotransmissores. Por isso que quando o intestino está desregulado, o corpo inteiro está desregulado, inclusive o sono, o cérebro. O intestino, ele impacta em algum tipo de transtorno psicológico? Nesse caso? Cientificamente, algumas pesquisas vão direcionar para isso. Porque o que acontece? O intestino ele tem milhares de neurotransmissores e de neurônios, como o próprio cérebro. Então, por exemplo, quando você leva um susto, tem gente que fala, nossa, eu tive um susto, meu intestino soltou na hora. Exatamente por isso. Porque ele tem uma capacidade de recepção ali, tanto quanto ou parecida com a do cérebro. Então, dá para dizer o seguinte, por exemplo, disbiose e outras doenças intestinais interferem em quase tudo. Então, se você não tem aí um intestino que funciona da forma mais regular e mais de excelência possível, tem permeabilidade, isso tudo vai influenciar em tudo, não só na saúde emocional, né? Em todos os aspectos. Voltando um pouquinho ainda para a gente concluir sobre a questão do narcisismo, que eu acho importante esse tópico, porque ele é muito, às vezes, acho mal interpretado, assim como vários outros termos, né? TDAH, o pessoal fala, ou então brinca-se com psicopata, ou bipolaridade, não é brincadeira, né? Então as pessoas muitas vezes diagnosticam, enfim, passam um diagnóstico para outra pessoa, para si mesmo, de uma maneira às vezes para esconder alguma coisa, ou para si, enfim. A questão do narcisista, quando é um transtorno. É um transtorno. É um transtorno. Existe um tratamento, então, para que a pessoa possa fazer, ou é algo esquece? É conviver com e entender que é daquele jeito e tentar atenuar? Existe um tratamento, mas a grande questão é, eles não procuram, né? Ou raramente. Você imagina uma personalidade frágil, uma personalidade de vidro, sob uma mesa de mármore. Ir para terapia é tirar essa mesa. Você acha que ele vai querer ir? Dificilmente. Nas primeiras sessões ele vai embora. Porque ele vai ouvir todo o desmonte dessa história. Nunca vai aceitar a realidade. Ele vai ter que encarar que ele não é isso tudo. Ele vai ter que encarar o abandono dele, os buracos dele, a história dele. Ele vai ter que olhar para isso tudo. E para o narcisista isso significa ruir. A personalidade dele é extremamente frágil. Então, desmontar esse arcabouço é muito complexo. Nem se for feito algum tipo de estratégia para que o próprio não saiba que aquela terapia é para aquilo? Como que você faz uma terapia se a pessoa não tá aberta? Por exemplo, e até vou entrar numa questão aqui interessante que a gente pode falar, que é sobre a espiritualidade juntamente com terapias convencionais psicológicas. Mas vamos supor, o sujeito tem esse transtorno. Se for explicar para você tem esse transtorno, dá para ver, tudo indica, alguém falar não adianta. O próprio identifica, mas não aceita.
quem está em volta percebe que tem alguma maneira de levar até a doutora, por exemplo. E a doutora tá sabendo, mas nem em momento algum vai ser colocado como, ó, tô tratando você porque você tem o transtorno. Não, eu vou tratar você de outras coisas, mas você com toda a sua estratégia, seu conhecimento, os caminhos que você tem, você conseguiria acessar para quebrar algumas barreiras para então conseguir dizer agora eu vou te tratar? Não, porque essa questão esbarra em várias questões éticas. Primeiro, ele vem com um diagnóstico de outra pessoa. É alguém que me disse que ele é narcisista. Certo. Então, já parte do pressuposto que não pode. Já não pode. Você não pode levar Não. ninguém para indicar ninguém. É igual o marido que vem brifado pra terapia. A esposa liga e fala, meu marido precisa disso, porque ele é assim, assim, assim. Não vai. Não existe essa possibilidade. Bem brifado é ótimo. E nem é ético. A terapia parte do pressuposto que primeiro você vai tomar consciência e depois você vai ressignificar. Só funciona assim. Só funciona assim. Entendi. Eu preciso admitir que eu tenho e depois eu estar disposto a perder. Entendi. Ninguém perde o que não admite que tem. Entendi. Então como que você vai fazer o narcisista tomar consciência Então disso? não tem jeito. Mas e aí? Tanta gente é assim? É isso? E acabou? Não, elabora isso, pelo amor de Deus. Corra! E tem como identificar, se você não é um profissional, tem como você identificar um narcisista antes de você se envolver? Antes de envolver é complexo. O narcisista ele vai falar muito com as suas carências. Então ele é muito danado, porque ele tem um enredo maravilhoso de entrada. E se você não é uma pessoa, e é boa a sua pergunta, porque aí a gente ajuda as pessoas a não caírem nessa. Se você não é uma pessoa muito... escolada? Ou que assiste esse podcast e entende isso, você tem uma chance muito grande de cair. Porque ele vem com um enredo muito maravilhoso. Ele vai falar sobre aquilo que está pegando. Então, sei lá, vou criar aqui um cenário. Eu estou conversando, vamos supor que seja com você e eu seja narcisista. Tá. E aí eu percebo que você tem uma necessidade de autovalidação, que o seu casamento não está muito legal, que as suas questões profissionais... E aí eu crio uma mulher e ela fala muito com essas suas questões. Raul, você é um cara incrível. Eu sempre admirei o seu trabalho. E eu crio uma entrada que ela é muito palatável. Mas quem faz isso automaticamente é narcisista? Porque tem gente que faz isso não necessariamente, ou só quem faz isso é narcisista. Quem faz isso conscientemente e monta um enredo é narcisista. Não é uma estratégia para conseguir aquela pessoa. Ué, Seja ela uma estratégia que você fala assim, porra, jogou sujo, ou não. Ué, estratégia para conseguir uma pessoa por si só já é uma questão, já é um problema, Mas né? vamos jogar a real, que existe muito. Existe. Então, mas não necessariamente. Mas a minha pergunta é... Ok, vamos lá, ponto pacífico. Existem muitas pessoas que criam uma estratégia para conquistarem outras. Mas falsa? Não falsa, com a arquitetada. Por exemplo, o que você acabou de dizer. Vamos supor, então, agora eu vou inverter. Posso? Claro. Eu te conheço. Tô te conhecendo e tenho interesse em você. Sei que, dependendo do que eu disser, eu tenho mais chance de você ouvir o resto que eu tenho para dizer. A PNL, inclusive, pode entrar bem nesse momento. Você vai aproveitar caminhos e falas em momentos certos, em tons de voz corretos, em olhares, etc., para que você consiga atrair essa pessoa. Até então, não sendo narcisista, simplesmente porque você é manipulador. Manipulador é automaticamente narcisista? Agora eu te pergunto, manipulador para o bem, o que faz assim pro seu filho, por exemplo... Eu quero que você use a joelheira. Se eu simplesmente disser que eu quero, você não vai usar. Se eu disser, olha que joelheira legal, etc, etc, fizer daquilo algo atraente, é mais provável que ele use. Ou seja, tenha o artifício da manipulação, mas não voltada para o mal, e sim para o bem. Isso também é algo que você diz, não. Raul, o que você está falando é uma grande besteira, você não pode jamais colocar manipulação como algo do bem. Não pode, jamais, porque manipulação é sempre ruim. O que você chamou de manipulação é persuasão. Pronto. Então, persuasão. Manipulação, ela é sempre ruim. Então, desculpa. Porque então ela vamos voltar. manipular vem de manos, né? Ah, entendi. É aquele bonequinho lá que você faz Sei, tudo. o marionete. Marionete. Ah. Manipular vem de manos. Então é persuadir que eu tô falando. Persuadir. Você sabe que aquilo é o melhor pro seu filho e você vai apresentar as melhores vantagens, as possibilidades para que ele
obedeça e queira usar a chuteira XYZ. Isso. Agora, quando eu manipulo, eu conduzo e eu não deixo, e eu não dou liberdade ao outro de escolha. Ah, não, aí não. Persuadir, entendi. eu apresento uma tese De uma maneira atraente. e eu te dou isso. possibilidade. Eu chamava isso de manipulação. Não. Então, por exemplo, de novo, voltando por exemplo, Tá. eu estou te conquistando. Eu vou te apresentar possibilidades, falar, nossa, mas você é uma pessoa muito legal, cara, sua esposa te trata assim, nossa, existem tantas outras possibilidades. Você já pensou nisso, nisso, nisso? Eu estou abrindo um leque, te dando consciência e te dando oportunidade de fazer escolhas. Sim, então você não tá me manipulando. Na manipulação não há escolhas. Não, perfeito, mas até aí você continua sendo narcisista, então? Quem? Se você tá persuadindo... Não. Você eu falando sou muito bem inteligente. da minha esposa, quer dizer, falando bem de mim... Eu sou muito inteligente e eu te quero. E eu enxergo questões em você realmente que pra mim você não enxerga. E aí eu entendo que dentro desse universo... pronto. Isso é a arte da conquista. Ah, então isso pode. Claro. Aí é disso Faz que eu me refiro. parte. Então, mas eu tava... Mas a persuasão parte sempre... É muito importante isso ficar muito claro. Da liberdade. Sim. Eu preciso dar liberdade ao outro de fazer escolhas. E eu não posso mentir. Então, eu estou falando a seu respeito coisas que eu realmente acredito. Entendi. Agora, se eu começar a contar potoca, porque eu acredito que isso bate fundo em você... Aí é maldade, aí é crueldade. É isso. Não. Aí é maquiavélico. É. Então, eu percebo que você tem, sei lá o quê, uma carência paterna. Sim. E aí eu surfo nessa maionese. Não, entendi. Aí eu te deixo vulnerável demais, porque ali você está indefeso demais. Então, eu pego as suas fragilidades e eu trabalho com elas. Inclusive com chantagem emocional. Que isso é onde pega também muito. E aí o narcisista, ele vai fazer isso. Então, ele chega com layout fantástico. Ele te promete o que você quer ouvir. Cara, eu tenho um emprego fantástico. Você vai ganhar 50 mil por mês, cara. Olha a competência que você tem. Você tá mal aproveitado e tá. Ali, o seu neocórtex já começa a ficar nublado, sua capacidade de escolha, raciocínio, e ele conversa com a sua amígdala, que é a área do medo, das emoções, da impulsividade. O narcisista conversa com a amígdala das pessoas. Ele não conversa com o neocórtex. Ele não conversa com o raciocínio. Sim, não é franco. Na amígdala, você fica vulnerável demais. Porque aí tá falando com emoções, com afetos, e aí nós somos muito vulneráveis aos nossos afetos. E o narcisista sabe que tá fazendo aquilo? Eu tenho minhas dúvidas. Porque honestamente eu minhas fico pensando, dúvidas. às vezes não sabe, né? Não sabe é inocência. Não sabe que sabe Não, aquela pois coisa... eu acho que é inocente achar que ele não sabe que é. Eu acho que ele não toma consciência. Há uma diferença entre ter consciência e estar consciente. Tá. Ter consciência e estar consciente. Talvez ele não esteja consciente o tempo todo disso, mas ele tem consciência, sim. Entendi. Ele tem, porque primeiro que ele é um filho da mãe, né? Ele recebe esse feedback o tempo todo, porque ele vai deixando destroços. Tudo pro interesse próprio. E aí o último da fila, o anterior, ele já lasca nele isso. Ainda mais atualmente, que esse conteúdo é muito divulgado. Então, quando uma mulher termina com um narcisista, ela vai pra rede social e ela fala. Ela comenta com as amigas, ela comenta com todo mundo. Sim. Quando uma pessoa tá com um chefe narcisista, ela comenta. Então, Sim. ele entra em contato com esse conteúdo. Bobo ele não é. Sim. Até porque ele causa uma destruição gigante na vida das pessoas, ele vai colecionando vítimas. E aí ele tem consciência, mas eu não sei se ele está consciente o tempo todo disso. Estar consciente é estar o tempo todo consciente. Não sei se ele está consciente, mas ele tem consciência. Ele não é E não consegue parar. E não sei se quer.